essa oração, pode ser, Wilma? Oremos. Pai querido que estás nos céus, louvado seja, Senhor Deus, o teu nome para todo sempre. Obrigada, Senhor, por mais um sábado que se inicia. Sábado de bênçãos, de louvar a Ti, Senhor, em todo tempo e lugar, especialmente no santo sábado seu. Que o Senhor possa nos iluminar, que a gente possa aprender a sempre manusear a Tua palavra, de acordo com a Sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, minha gente. Então, vamos lá. Hoje, na semana passada, a gente falou sobre... Você conseguiu o link? Tá. Espera só um minutinho aqui, que minha aluna aqui tá tentando entrar aqui também. Qual que é? Tá. E ela tá precisando da Bíblia dela. Prontinho. Mas você não apareceu aqui ainda, não. Tá. Ok, mas ela tá entrando daqui a pouquinho. Então, na semana passada, a gente viu marcadores no Antigo Testamento, né? Eu sei que eu estou na dívida com vocês, sei que estou devendo uma lista, e eu pretendo preparar essa lista amanhã à tarde, né? Para fazer uma tabelinha, uma lista assim, com tudo que a gente viu, com os exemplos, para vocês poderem utilizar. Então, na semana passada, a gente viu... Aí, a aluninha aí entrou. Aí a gente viu na semana passada os marcadores no Antigo, hoje a gente vai ver os marcadores no Novo Testamento, né? Pelo menos 8 marcadores diferentes no Novo Testamento. E aí a gente vai fazer um pequeno exercíciozinho para a gente identificar, aliás, colocar em prática o que a gente vai aprender hoje, lá em Gálatas. Eu vou utilizar um exercíciozinho lá em Gálatas. Então, espero que todo mundo esteja com a Bíblia na mão, que a gente vai utilizar ainda hoje. Bom, então, os marcadores no Novo Testamento, eles são muito parecidos com os marcadores, assim, a maneira de identificar início e fim de sessão no Novo Testamento é muito parecido com a maneira como a gente identifica no Antigo Testamento, né? Eu separei aqui 8, assim, os mais comuns, também os 8 marcadores no Novo Testamento, os mais comuns, para poder a gente ter uma ideia geral, não significa que isso aqui é exaustivo, que esgota. Tá bem? Mas eu diria assim que são os 8 que os tradutores mais utilizam na hora de fazer uma edição da Bíblia, né? Na hora de fazer a edição e separar as seções, onde começa cada seção, tá bem? Então, nós vamos começar. O Pastor, primeiro desculpa, marcador... eu não entendi. Você disse edição ou medição? Edição. Edição, exato. Então, assim, os editores da Bíblia, tradutores, né, quando eles criam um projeto de tradução da Bíblia, fazer digamos assim, uma nova versão, agora, recentemente, saiu a nova versão transformadora. A Joneide até me perguntou sobre essa nova edição, a nova versão transformadora, uma versão muito boa, no padrão da nova versão internacional. Então, todas as vezes que um grupo, né, de eruditos da área de Bíblia, eles fazem uma nova edição da Bíblia. Então, uma pergunta que eles se fazem é: onde a gente cria novas seções? Como é que a gente separa as seções dos capítulos, não é? Então, são essas coisas que a gente vai ver aqui hoje. Aí você pode perguntar o seguinte: tá, mas por que eu tenho que aprender se a Bíblia já vem com as seções divididas? Então, o importante, assim, é importante que você saiba, porque nem sempre as pessoas que fazem acertam, não é? Existem, às vezes eu pego uma versão da Bíblia e observo e digo o seguinte: não, essa aqui não foi dividida no lugar certo, né? Isso pode acontecer. Mas é importante a gente saber, assim, para o nosso estudo, para o nosso conhecimento mesmo. Então, nós vamos aqui 8 marcadores de seção no Novo Testamento. O primeiro marcador é repetição de palavras. Eu não sei se vocês têm observado, a tecla que eu mais bato, ou tenho mais batido durante esse estudo, é a questão da repetição de palavras. Esse é um dos recursos mais básicos, fundamentais de estudo da Bíblia. Por quê?
Você sabe, repetindo, que quando a Bíblia foi escrita, não havia negrito, não havia itálico, não havia sublinhado. Então, os autores, eles tinham determinados recursos que eles utilizavam para poder atrair a atenção do leitor, né? Porque hoje é muito fácil, você sublinha, né? Você está escrevendo, você está digitando, você coloca um negrito, e quando a pessoa vai ler, percebe onde está a ênfase. Mas na época que a Bíblia foi escrita, não era assim. Então, a repetição de palavras é um dos principais recursos que os autores utilizavam. Então, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Eu não consegui aqui. Wilma, acho que você vai ter que me colocar como co-host para eu poder compartilhar aqui. Ou então, vocês estão com a Bíblia na mão? Todo mundo tá com a Bíblia? Então, vamos usar, em vez de eu usar o programa, vamos usar a Bíblia, Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. A gente já viu isso aqui, mas eu quero, então, repetir. Nós vimos na semana passada, aliás. Nós vimos na semana passada. Romanos, capítulo 2, verso 1, e Romanos 1, verso 20. Então, leia um verso e leia o outro e me diga qual é a palavra que se repete. Romanos 1, 20 e Romanos 2, 1. Qual é a palavra que se repete? Uma palavrinha se repete aí. O primeiro que achar pode falar. Indesculpável. Exatamente, indesculpável. Então, você tem indesculpável em Romanos 1, verso 20, indesculpável em Romanos 2, verso 1. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma seção que foi demarcada com a repetição de uma palavra no início e uma palavra no final da seção, né? Na verdade, Romanos 2, verso 1, serve como o fim da seção anterior e a introdução da seção atual. Isso é muito comum na Bíblia. Por exemplo, esse é um recurso que João usa muito em Apocalipse, né? Um recurso extremamente utilizado em Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 3, verso 21, você tem ali João encerrando a sessão das cartas às 7 igrejas e, ao mesmo tempo, introduzindo a sessão dos selos, né? Então, isso é muito comum na Bíblia, no Novo Testamento, às vezes, o fim de uma sessão, na verdade, é a introdução de uma nova sessão. Então, isso fica muito claro aqui em Romanos 1, verso 20, e Romanos 2, verso 1. Vou dar outro exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Enquanto você procura, deixa eu dar uma dica para você. Quando você fala das cartas do Novo Testamento, você não diz, por exemplo, 1 Coríntios. Você diz 1 Coríntios. 1 Tessalonicenses, porque está subentendida a palavra carta ou epístola. A gente não diz 1 Tessalonicenses, 2 Coríntios, a gente diz 2 Coríntios. Mas quando você vai para o Antigo Testamento, você diz 1 Samuel, 2 Crônicas, porque está subentendida a palavra livro. Ok? Fica uma dica aqui. Então, no Novo Testamento, a gente usa no feminino. E no Antigo Testamento, a gente usa no masculino. Aí fica tudo bom, né? Porque tem masculino no Antigo, feminino no Novo. Aí todo mundo fica feliz, ninguém vai ficar triste. Tem gêneros para agradar a todo mundo, né? Masculino e feminino. Ok, então, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 e verso 58, eu quero que vocês localizem a palavra que se repete. 1 Coríntios 50 e 58, identifiquem a palavra que se repete. Quem achar primeiro pode falar. Eu tô vendo que o professor Santana está falando, mas está mudo o microfone. Irmãos. Irmãos, exatamente. Irmãos. Então, você tem irmãos em 1 Coríntios
15:50, você tem Irmãos em 1 Coríntios 15:58. Quem se lembra qual o nome desse recurso? Alguém se lembra? Eu falei sobre isso, não sei se foi na semana passada ou na aula anterior. Você tem a mesma palavra no início e no fim. Quem se lembra qual o nome desse recurso? Alguém se lembra? Palavras de abertura e de encerramento? Essa aqui você tem uma palavra aqui na abertura, você tem uma palavra no encerramento, mas tem outra palavrinha. Você tem um recurso que o nome que a gente dá para isso. Quiasmo? Eu acho que Não. para a gente poderia ser um quiasma se a gente teria que verificar o texto para ver se tem mais estruturas paralelas. Pode ser que sim. Seria uma Né? lista? Como é que é? Poderia ser uma lista, não? Uma lista, não, porque para uma lista você precisa de vários itens, não é? Aqui você tem uma repetição, o item não é diferente. Isso aqui se chama, gente, inclusão, ou Inclusão. inclusio, ou inclusão. Quando você tem a mesma palavra, a mesma ideia no início e no fim, para poder marcar uma sessão. Ok? Muito bem. Alguma dúvida sobre isso aqui? Muito bem. Então, nós vimos o primeiro marcador, repetição, de palavra no início e no fim. Então, o primeiro marcador, mesma coisa que acontece no Antigo Testamento, a gente já viu isso na semana passada. Segundo marcador, palavras de transição. Ok? Palavras de transição. Então, deixa eu dar um exemplo em Romanos 12, verso 1, para ficar aqui bem pertinho. Aliás, não está bem pertinho, que a gente está em Coríntios. Romanos 12, verso 1. Então, deixa eu antecipar. Palavras que constroem relação de causa e efeito, elas servem como palavras de transição. Principalmente a palavra portanto. Então, a palavra portanto, a expressão por essa razão, enquanto isso, todas essas palavras são palavras consideradas de transição. Quando você encontra essas palavras, não significa exatamente que está começando uma nova sessão, mas significa que uma nova sessão pode estar começando. Não significa que está, significa que pode estar começando. Então, em Romanos, capítulo 12, verso 1, você tem um exemplo, a palavra portanto, né? Deixa eu dar um exemplo, não no início de um capítulo. João, capítulo 4, verso 31. João, capítulo 4, e o verso 31. Então, o capítulo 4 de João tem 54 versos. E aí, no verso 31, você tem uma nova sessão, iniciando. E a palavra que está lá é nesse ínterim, ou enquanto isso, né? Talvez dependendo da Bíblia que você esteja utilizando. Enquanto isso. Então, essa palavra também é uma palavra de transição, ok? E outro exemplo, a gente pode pegar aqui Romanos, capítulo 2, e o verso 1. Se você for lá, Romanos, capítulo 2, e o verso 1. Na minha Bíblia, a tradução é portanto. Eu não sei se alguém tem uma tradução diferente. Tipo, por isto, por esta razão. Alguém tem alguma tradução assim? Ou todo mundo tem a tradução portanto? Portanto, eu tenho. Portanto. Ok. Esse portanto, aqui do capítulo 2, a palavra grega é diferente do portanto lá do capítulo 12. Mas foi traduzido do mesmo jeito, porque elas têm praticamente o mesmo efeito. Mas geralmente aqui no capítulo 2, a palavra que foi traduzida como portanto, talvez fosse melhor traduzir como por esta razão, por isto, que tem o mesmo significado de portanto. Então, essas são palavras de transição. Então, você se lembra que a palavra portanto, ela constrói relação de causa e efeito, você se lembra disso, né? E ela é uma palavra de transição. Então, o primeiro marcador foi repetição de uma palavra no início e no fim da sessão, ok? Segundo marcador,
palavras de transição. Vamos agora para o terceiro marcador de sessão. Perguntas retóricas. Quem se lembra o que é uma pergunta retórica? Nós vimos na semana passada. Quem se lembra o que é uma pergunta retórica? Alguém lembra? É tipo, Perguntando, já sabendo a resposta. Exatamente. Então, se pergunta não porque quer saber a resposta. Se pergunta porque já sabe a resposta e quer enfatizar a resposta, né? Então, vamos um exemplo aqui. Isso é muito comum nas cartas, sobretudo de Paulo. Então, Paulo gosta muito de utilizar perguntas retóricas. E a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas que tem, digamos assim, um maior índice de perguntas retóricas. Então, vamos aqui para o capítulo 6 e o verso 1. Capítulo 6 e o verso 1. Isso aqui é uma pergunta retórica. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Qual é a resposta óbvia a essa pergunta? Qual é a resposta óbvia para essa pergunta? Permaneceremos no pecado? Qual é a resposta não, óbvia? Não, não é? claro que não, né? E na verdade você espera assim um não bem enfático, de jeito nenhum, ok? Isso a gente fica muito claro no verso 15. Você tem uma pergunta retórica. Veja que no verso 1 você tem uma pergunta retórica, por isso que você tem aqui o início de uma sessão, na verdade é o início de um capítulo, e no meio do capítulo você tem outra pergunta retórica iniciando uma nova sessão. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia o capítulo 6 está dividido em duas partes, do verso 1 ao verso 14 e do verso 15 ao verso 23. E a pergunta retórica está marcando o início da segunda sessão. E a pergunta é... E daí? Exato. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Resposta: de jeito nenhum. Ok? De fato, Paulo usa essa resposta de modo nenhum. E ele usa a resposta negativa mais enfática da língua grega. Então, a expressão que Paulo utiliza aqui em grego é megenoito. Significa, mas de jeito nenhum. Como é que se diz lá em Minas, Wilma, quando você fala uma negação? Mas, tem lugar do Brasil que fala assim, mas de jeito maneira. De jeito Alguém já maneira. ouviu isso? Mas de jeito maneira, ou seja, mas em hipótese alguma. Então, a pergunta foi feita não porque não se sabe a resposta. A pergunta foi feita porque se sabe a resposta e se quer enfatizar a resposta. Então, nós já vimos repetição de palavras, são marcadores de sessão no Novo Testamento, palavras de transição, e principalmente palavras que indicam relação de causa e efeito. Elas podem servir como palavras de transição também, não somente portanto, mas também porquê. São as duas principais palavras que indicam relação de causa e efeito, né? Então, elas também são palavras de transição, são palavras de transição e também são palavras que indicam início de sessão. E terceiro, que nós acabamos de ver, perguntas retóricas. No final, vou fazer uma pergunta para quem souber os 8 marcadores. E aí, vou prometer um prêmio de $10.000 que vai ser pago no dia que Jesus estiver voltando a essa terra. Eu prometo que eu serei pago nesse dia. Viu? Se eu ganhar, eu vou doar ele, pastor. Pois é, se você ganhar, você vai doar, né? Pois é. Então, eu vou aumentar o prêmio para $100.000 já. Vai ser o mesmo. Vai ser a mesma coisa, você vai doar também, né? Então, vamos aqui. Quarto marcador de sessão no Novo Testamento. Mudança de tempo, local, cenário ou personagem. Então, vou repetir. Mudança de tempo, local, cenário ou personagem. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Vamos para João, capítulo 20 e o verso 1. Pode repetir, pastor. Então, mudança Tempo, local. tempo, local, cenário ou personagem. Tempo, local, cenário ou personagem. E o exemplo que eu quero dar está lá em João, capítulo 20 e o verso 1.
João capítulo 20, verso 1. Pastor, mudança de tempo verbal também entra como... O tempo verbal vai ser o próximo. Esse tempo aqui não é necessariamente tempo verbal. Tá? O tempo aqui ele não é gramatical. O tempo aqui é de passagem do tempo mesmo. Ok? O tempo verbal vai vir depois. Então, tempo, local, cenário ou personagem. Então, João, capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Pergunta valendo, essa vai ser fácil, então eu só vou prometer $500. Pergunta valendo $500. Dos 4 aqui, tempo, local, cenário, personagem. O que vocês conseguem ver aqui? Qual foi a mudança que vocês acham que houve aqui? Tem mudança de tempo, sim ou não? Qual é no primeiro dia da semana? Tem mudança de local, sim ou não? Ela foi ao sepulcro. Né? Então, ela estava em um lugar e foi para outro. Tem mudança de cenário? Estava escuro, né? A Tem. pedra foi movida. A pedra. A pedra foi revolvida, né? Você pode dizer que sendo ainda escuro, a gente talvez pudesse falar que isso aqui na sessão anterior, se está dizendo aqui, sendo ainda escuro, significa que na sessão anterior estava escuro já, correto? Pode Exato, ser, né? mas a pedra revolvida, você tem uma mudança de cenário aqui, né? E de personagem? Maria Madalena. Maria Madalena, né? Então, porque no verso anterior, o foco não é Maria Madalena, mas no verso 20, no verso 1 do capítulo 20, o foco é Maria Madalena. Então, você tem praticamente os 4 aqui. Você tem mudança de tempo, de local, de cenário e de personagem. Então, você vê que é muito fácil identificar o início de uma sessão aqui. Deixa eu dar um outro exemplo. Mateus capítulo 5, verso 1. Pastor, rapidinho. A Sim. mudança de tempo, o senhor está dizendo que é no primeiro dia da semana? No primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. Exatamente. Okay, o então tempo aí que estava chuvoso. Porque ou tava nevando. Eu não estou conseguindo ver a mudança de tempo no primeiro dia da semana. Tá. Ok. Terminou o sábado e agora é o primeiro dia da semana. Está começando uma nova semana. Houve passagem de tempo. O tempo não é tempo assim, não é tempo meteorológico. É tempo de tempo. É passagem de tempo. Você está está começando uma nova semana. Tá bom. Então, agora entendi o tempo. Ok. Muito boa pergunta. Então, vamos aqui para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 1. Leiam e digam para mim o que vocês veem aqui. Então, são 4 coisas. Tempo, local, cenário e personagem. Me digam o que vocês conseguem ver aqui em Mateus 5:1. Se houver pelo menos uma dessas coisas, já é o suficiente para você ter uma nova sessão. Mateus? Okay? Capítulo 5, verso 1. Subiu ao monte. Ao monte, você tem um local, né? Jesus não é um novo personagem porque ele aparece na sessão anterior. Mas você tem as multidões, correto? Você tem um novo personagem, que aqui, na verdade, é um grupo de personagens. Então, você tem o local, ele está subindo ao monte, né? Ele não estava no monte na sessão anterior, né? Na verdade, na sessão anterior, menciona Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, né? Não menciona aqui, numerosas multidões o seguiam. Na verdade, você tem multidões na sessão anterior. Na verdade, o elemento aqui realmente novo é o monte. Então, você tem uma mudança aqui de local. Mas isso é o suficiente para você ter uma nova sessão.
ok? Se você tem um desses 4 elementos, você tem uma mudança de tempo, você tem uma mudança de local, de cenário ou de personagem, você tem o suficiente para ter uma nova sessão. Deixa eu dar outro exemplo. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. E o verso 1. Qual mudança vocês conseguem ver aqui? Em Marcos, capítulo 10, verso 1. Marcos 10, verso 1. O que vocês veem aqui? Você tem uma mudança aqui do local, né? Território da Jesus, Judéia, além do Jordão. ele levantou-se e foi dali para o território da Judéia, né? Além do Jordão. Multidões. Exatamente. E outra vez, as multidões estão... Marcos usa a expressão outra vez porque as multidões já vêm aparecendo nas sessões anteriores. Mas o fato de ele ir para o território da Judéia, isso aqui é novo. Isso aqui é um elemento novo. Então, você tem um marcador de sessão. Ok? Tá claro, gente? Ficou claro isso aqui? Ótimo. Então, vamos para... É o que, Jean? Eu achei mais... Eu não sei se é eu que estou meio aéreo, mas tá bem difícil. Assim, talvez seja eu mesmo. A gente tem prática. Mas a gente pode repetir. Então, veja só. Aqui no verso 1 do capítulo 10, você tem o território da Judéia sendo mencionado. E você não tinha isso na sessão anterior. Então, esse elemento é novo. Ok. Esse elemento é novo. Veja o seguinte, para você conseguir identificar esses marcadores de sessões, você tem que ler o que veio antes. Porque toda mudança é uma coisa nova, apresenta uma coisa nova. E para você saber se o elemento é novo, você tem que conferir se ele foi mencionado ou não na sessão anterior ou nas sessões anteriores. Então, tem que fazer a comparação, né? Exatamente, exatamente. Muito bem, vamos para o quinto marcador. Então, aqui a gente tem mudança de tempo verbal, agora tempo verbal, William, ou modo verbal. Então, veja, isso aqui é uma coisa assim, um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais técnica, que requer conhecimento, um pouquinho de conhecimento de gramática da língua. Quando a gente fala de modo verbal, quem se lembra dessa aula de português? Ou de outra língua? Quem se lembra? Quando a gente fala de modo verbal, nós estamos falando do modo imperativo, indicativo, subjuntivo. Então, são modos verbais, não é? Então, isso aqui precisa relembrar um pouquinho a aula de português. Espero que vocês não tenham faltado essa aula no dia, não é? Espero que vocês não tenham faltado essa aula. Espero que vocês tenham ido e tenham prestado atenção nessa aula. Eu estava com Covid, pastor. Você eu estava nem com sabia Covid. que isso existia. Ok. Alguém disse assim, olha a cara do Jander. Então, é um pouquinho mais sutil, mas deixa eu tentar dar um exemplo fácil para vocês. Vamos aqui para Apocalipse 10. Apocalipse Nossa, 10. tempo verbal no livro de Apocalipse. É muito para mim. Apocalipse 10. Nós vamos Se fosse ler... futuro... Na verdade, aqui em Apocalipse 10, o exemplo que eu vou dar para vocês, eu falei de tempo e modo, mas todas as coisas relacionadas ao verbo, a gente tem que prestar atenção. Então, o verbo ele tem tempo, presente, passado, futuro. O verbo tem modo, imperativo, indicativo, subjuntivo. Né? Outro dia eu ouvi uma piada de língua portuguesa. Assim, disse que a professora chegou na classe e aí falou assim, gente, qual é a classe gramatical da palavra aqui? Aí Joãozinho respondeu a pergunta. Disse assim, professora, aqui é um verbo. Aí a professora falou assim, Joãozinho, aqui não é um verbo. Aí ele disse, é sim, professora. Aí ela falou assim, bom, se aqui é um verbo, conjuga esse verbo. Ele disse, professora, é muito fácil. Eu aqui, tu ali, ele lá. Nós na frente, vós no meio, eles atrás.
Pois é, então aí, na cabeça de Joãozinho, aqui é um verbo. Então, vamos aqui achar... Vamos aqui, eu quero que vocês leiam os versos 1 e 2. Ah, esqueci. Então, veja, quando a gente fala de verbo, o verbo tem tempo, passado, presente, futuro, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, não sei se vocês lembram dessas coisas, né? Tem o pretérito perfeito, pretérito imperfeito. O problema é que a nossa memória também é imperfeita, né? E aí a gente esquece. E o professor não era bom. Agora tem um professor, né? Falei isso há 20 anos atrás. Senhor da glória. Gente, eu me divirto lendo gramática, vocês acreditam? Eu me divirto lendo gramática. Para mim, assim, às vezes, à noite, para dormir, eu leio gramática, para poder pegar no sono. Lá no Rio fala, cada louco é sua loucura, né, pastor? Pois é, exato, cada louco é sua loucura. E aí é o seguinte, então, verbo tem tempo, verbo tem modo, imperativo, subjuntivo, indicativo, e verbo tem voz, ativa, passiva e reflexiva. Não é? Então, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Agora, essa perguntinha... Não é possível. Como é que é? Isso daí não é de Deus, não. Você falou, Jander? Então, vamos aqui, ó. Pergunta valendo $1.000. No verso 1, foi-me dado. Qual é a voz desse verbo? Ativa, Passado. passiva ou reflexiva? Como é que é? Passiva. 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 Ou seja, foi-me dado um caniço. Ou seja, um caniço foi dado a mim. Voz passiva. O pessoal tá achando que eu quero acertar. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Leiam os versos 8 a 11 e digam para mim se vocês conseguem encontrar um verbo na voz passiva. Nos versos 8 a 11 do capítulo 10. Qual a característica principal dos verbos dos versos 8 a 11? Voz ativa ou voz passiva? O que vocês acham? Qual a característica principal dos verbos nos versos 8 a 11? Passiva. Passiva, dos versos 8 a 11? Ativa. Ativa, não é? Que, Jander? Pastor, Oi. Então, parece a escola do professor Raimundo, esses alunos aí. Eu vou ter que começar a dar uma dica, né, Jane? Igual o professor Raimundo. pastor, vamos estudar a Bíblia. Vamos esquecer gramática, né? Vamos esquecer gramática, vamos estudar a Bíblia. Ok, então, veja, a voz é ativa. Mas no capítulo 11, verso 1, mudou de ativa para passiva. Então, mudou a característica do verbo. Isso indica uma nova seção. Ok? Então, veja, isso aqui é meio técnico, não é técnico, mas se você observa, então fica fácil você saber onde está a nova seção. Veja que o verso 3 começa uma nova seção, pelo menos na minha Bíblia. Sim, professor? Isso quer dizer que a gente tem que voltar para estudar português para entender Apocalipse, pastor? Olha, quanto mais você souber português, eu digo que vai ser mais fácil você interpretar a Bíblia. Ajuda bastante. Então, veja só, no verso 3, eu tenho uma dúvida. Sim. No verso 8, diz assim, vá e pegue o livro. Uhum. É uma ordem. Então, não seria uma voz ativa? É ativa, a voz é ativa. Ah, tá. A característica aqui dos versos 8 a 11 é de voz ativa. No capítulo 11, verso 1, aí a voz passa a ser passiva. Então, houve mudança na característica dos verbos. Isso indica mudança de seção.
No verso 3, eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês têm aqui, darei as minhas testemunhas. Pergunta, qual é o tempo deste verbo? Darei. Passado, presente ou futuro? Futuro. Onde você está? É 10. Capítulo 11, verso 3. Ah, ok. Futuro, né, pastor? Futuro. Da areia. Exatamente, darei. Nos versos 1 e 2 do capítulo 11 não tem verbo no futuro, ok? E na sessão anterior também não tem verbo no futuro. É a primeira vez que um verbo no futuro está aparecendo. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Está mudando a sessão, ok? Então, de novo, mudança de tempo do verbo, mudança de modo do verbo, mudança de voz do verbo, tá certo? Todas essas coisas podem marcar o início de uma sessão, tá bem? Então, resumindo, esse foi o quinto marcador que nós vimos. Primeiro, Pastor, então, nós podemos, então, encontrar esses marcadores do Novo Testamento também no Velho Testamento, certo? também encontramos no Velho Testamento, mas essa questão de mudança de tempo, ela é mais, digamos assim, visível no Novo por causa da língua, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. O hebraico só tem praticamente duas coisas, que a gente chama de perfeito e imperfeito. Na verdade, a língua hebraica nem tem tempo, praticamente. Assim, a língua hebraica, ela tem uma mistura de tempo com voz, com uma coisa que a gente chama, com uma coisa que não existe na língua, que aliás, que existe na língua portuguesa, mas as gramáticas não chamam a atenção para isso, que a gente chama de aspecto. Então, a língua hebraica, ela tem uma mistura de tempo, de modo, de voz e de aspecto. A língua hebraica tem um funcionamento diferente. Quando você vai para o grego, no Novo Testamento, então o verbo ele tem tempo, o verbo tem voz, o verbo tem modo, muito mais visível. Então essas coisas do verbo, elas são mais visíveis no Novo Testamento por causa da língua do Novo Testamento, que é o grego. Eu fiz essa pergunta com base no livro de Daniel, que é um livro profético e fala muito sobre o futuro. Ok, tá certo. Então agora eu entendi sua pergunta. O que você tem lá em Daniel, o que você fala de tempo não é tempo verbal. Você tem o tempo de acontecimento das coisas. Então, o tempo que a gente está falando aqui agora de Daniel não é uma categoria gramatical. É uma coisa de passagem do tempo, né? É por isso que o inglês é fácil de entender, porque você tem a palavra time e você tem a palavra tense, para você diferenciar o que é tempo, o tempo assim no sentido de passagem do tempo, e o que é tempo no sentido de tempo verbal, né? Então o que você tem ali não é um tempo assim gramatical, mas foi muito boa a pergunta. Então nós vimos repetição de palavra, palavras de transição, nós vimos perguntas retóricas, mudança de tempo, não tempo verbal, né? Mas tempo no sentido de passagem de tempo, local, cenário ou personagem. Nós vimos agora mudança de tempo verbal, pode ser tempo, pode ser voz, pode ser modo. E agora nós vamos ver o próximo marcador, que que são os vocativos. Quem se lembra do que é um vocativo? Quem assistiu essa aula de português? Pastor, eu vou fazer 60 anos. Então já faz um bom tempo, né, Jane? Há um tempinho já. Então, vocativa é assim, ó. Eu digo assim, Jander, você pode orar para a gente hoje? Quando eu digo assim, Jander, isso é um vocativo. Quando eu digo assim, Wilma, você está de óculos hoje? Isso é um vocativo, né? Eu digo assim, Jane, eu quero falar com você. Então, isso é um vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é quando você chama a atenção de alguém, utilizando o nome da pessoa. Então, isso é um vocativo. Então, no Novo Testamento, vocativos são marcadores de sessão também. Deixa eu dar exemplo aqui para vocês. Gálatas capítulo 3, verso 1. Gálatas capítulo 3 e o verso 1.
Gálatas vem antes de Efésios. Gálatas, capítulo 3, verso 1. Qual vocativo que vocês conseguem identificar aí? Ó Gálatas insensatos. Ó Gálatas insensatos. Cristiane está falando, eu acho que somente eu estou ouvindo, porque ela está com o microfone mudo. É segredo. É segredo de Estado. Eu estou conseguindo responder porque ela está aqui do outro cômodo, eu estou ouvindo o que ela está falando. Mas está chegando tão baixa a voz que eu estou pensando aqui, o que está de errado? Eu vi agora que ela está com o microfone mudo. Eu gostei dessa, só o professor escuta. Essa é boa, né? Só o professor escuta. É boa. Ok, então ela disse aqui, Gálatas é o vocativo. Tá claro isso aqui? Em Gálatas 3, verso 1? Yeah. Deixa eu dar aqui um exemplo. Não necessariamente tem que ser acompanhado de exclamação, né? Só citando Exatamente. o nome. Exatamente. Não necessariamente tem que ser acompanhado de exclamação. Exato. Deixa eu dar um outro exemplo que vai ter um monte de vocativo, mas não significa que cada um dos vocativos vai ser uma nova seção. Na verdade, o acúmulo de vocativos, no exemplo que eu vou dar agora, indica que tudo isso está dentro de uma seção. Colossenses, capítulo 3, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses, capítulo 3, verso 18. Colossenses, capítulo 3, verso 18, até o capítulo 4, verso 1. Eu gostaria que vocês lessem, vou dar um minuto, acho que um minuto para vocês lerem esses versos e identificarem os vocativos para mim. Gálatas, capítulo 3, verso 18, até o capítulo 4, verso 1. Leiam e identifiquem os vocativos para mim. Acharam? Quais são os vocativos? Digam aí para mim. Esposas, Esposa, maridos, marido, filhos, pais, servos, senhores. Exatamente. Exatamente. Então, vejam que nessa seção aqui você tem um acúmulo de vocativos. E é interessante que esse acúmulo de vocativos indica que todos esses vocativos estão dentro da mesma seção. Né? Mas você tem esposas começando, indicando que você tem um vocativo que indica o início de uma seção, e aí você vai ter senhores lá no capítulo 4, verso 1, indicando que você tem o fim da seção com o vocativo. Não sei na versão que vocês estão utilizando, mas na minha versão, o editor colocou o verso 2 como início de uma nova seção. Ou seja, o verso 1 do capítulo 4 faz parte da seção que começa no capítulo 3 e o verso 18. Né? Então, assim, como eu disse no início, você pode perguntar, mas pastor, por que eu tenho que saber essas coisas? Se o editor da Bíblia já divide isso. Duas razões. Uma, nem sempre o editor faz a divisão no lugar certo. Ok? Segundo, você pode se perguntar, alguém chega para você e pergunta assim, mas por que eu tenho uma sessão começando aqui no verso 2 e não no verso 1 do capítulo 4? O capítulo 1 deveria começar uma sessão? Aí agora você pode responder, não, é porque no verso 1 do capítulo 4 você tem um vocativo e essa sessão ela está construída com diversos vocativos, o que indica que tudo isso faz parte de uma sessão. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Ok, muito bem. Então, agora vamos sim, o professor Santana está falando, tá no mudo, professor. Continua. No mudo. Continua. Pronto, agora saiu do mudo. Mas quando eu digo assim, pastor, eu também estou com 60 anos, isso é um vocativo, não é? Isso é um vocativo. Isso é um vocativo. Com certeza. Isso é um vocativo. Muito bom. Ok. Gente, então vamos aqui agora para o sétimo marcador. Ok? O sétimo marcador.
Esse aqui eu vou ter que abrir a minha Bíblia, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês com mais detalhes. Vocês estão conseguindo... Vocês estão vendo minha Bíblia? Está aparecendo aí o Logos? Ok, ótimo. Então, o exemplo que eu vou dar está lá em Romanos, capítulo 6, versos 1 a 14. Romanos, capítulo 6, versos 1 a 14. Esse exemplo, isso que eu vou mostrar agora é uma coisa assim um pouquinho mais sutil. Ok? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem tudo de uma vez só. Ok. É uma coisa um pouquinho mais sutil. Qual é o marcador aqui? É também repetição de palavra. Mas você pode se perguntar, mas espera aí, o primeiro marcador que a gente viu foi repetição de palavra, mas existe uma diferença. Qual é a diferença? No primeiro que a gente viu, a repetição é a seguinte, uma palavra aparece no fim e no final. Desculpa, no fim e no final. No começo e no final. Eu falei no fim e no final, a mesma coisa, Isso né? eu sei que significa em português, é uma redundância, né? Exatamente. Viu? Muito bom. Então, a Ele vai pagar diferença... $1.000, pastor. Como é que é? Ele vai ter que pagar $1.000. Vai ter que pagar $1.000, verdade. Então, a diferença é que nesse marcador que eu vou mostrar para vocês, a repetição aparece dentro da sessão. A palavra se repete muito dentro da sessão. E depois a repetição para. O que isso indica? Que nos versos onde você tem uma repetição, muita repetição de palavra, você tem ali uma sessão. Quando a repetição para, está começando uma nova sessão. Então, por exemplo, a palavra pecado, eu configurei o meu Logos para quando eu colocar o mouse em cima, ele selecionar para mim todas as palavras que se repetem. Então, por exemplo, aqui, ó, a palavra pecado, deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui? Eu coloquei em cima do verso 2, eu acho que está muito pequena a letra. Tá bom? Então, verso 1, você tem a palavra pecado. Verso 2, você tem a palavra pecado. No verso 6, você tem a palavra pecado 2 vezes. No verso 7, a palavra pecado aparece novamente. No verso 10, no verso 11, no verso 12, no verso 13. Vocês estão vendo o quanto Paulo repetiu a palavra pecado aqui? Né? Então, isso é interessante. Outra palavra que se repete é a palavra morte. Olha só, no verso 2 você tem morremos, no verso 3 você tem morte, no verso 4 você tem morte, no verso 5 você tem morte, no verso 7 você tem morreu, no verso 8 você tem morreremos, no verso 9 você tem morre, você tem a morte, no verso 10 você tem ter morrido, você tem morreu, no verso 12 você tem mortal. Então, vocês estão vendo quantas palavras da mesma raiz, né? Você tem também, aqui nessa mesma seção, você tem a palavra Cristo, que se repete, ó, no verso 3, verso 4, verso 8, verso 9 e o verso 11. E você tem também a palavra vida. Ó, viveremos, no verso 2, vida, no verso 4, viveremos, no verso 8, viver, no verso 10, vive, no verso 10, vivos, no verso 11, e ressurretos, no verso 13. Aí você pergunta, o que tem a ver ressurreto com viver? Tudo a ver. Em grego, a palavra ressurreto vem da mesma raiz da palavra viver, por isso que aqui o meu programa selecionou. Então, vocês vejam quanta repetição de palavra nessa sessão. Se você vai para a sessão seguinte e você procura, por exemplo, a palavra Cristo, ela não vai aparecer. Está vendo na sessão seguinte. A palavra pecado, ela vai aparecer, mas já não tanto, até que aparece com certa frequência. Vai aparecer, na verdade, a palavra, está vendo? A palavra pecado aparece, a palavra lei
se repete. Tá vendo? Ó, tem lei aqui no verso 15, no verso 19, maldade, maldade, porque vem da mesma raiz no grego. Você tem a palavra escravidão. Olha, eu marquei aqui, coloquei em cima da palavra servo, e veja quantas palavras foram identificadas. Você tem servos no verso 16, 2 vezes. Você tem escravos no verso 17. Você tem servos no verso 18. Você tem escravidão no verso 19. Servirem também no verso 19. Escravos no verso 20. A palavra servo no verso 22. Você tem a palavra graça. Você tem a palavra graça, que aparece no verso 15, no verso 17, e dom gratuito, que aparece no verso 23. Aliás, aqui fica fácil você identificar a seção, porque a palavra graça aparece no verso 15 e dom gratuito aparece no verso 23. Qual o nome disso? Quem se lembra? A gente viu no início da aula. A palavra aparece no início e no fim. Qual o nome disso? Quem se lembra? Começa com E. Inclusão. Inclusão. Exatamente. Então, aqui fica muito claro que a gente tem, do 15 ao 23, a gente tem uma seção. Mas, na seção anterior, você tem também a palavra pecado no verso 1, você tem a palavra pecado no verso 14, e no meio você tem um monte. Olha quantas vezes a palavra pecado aparece. Então, gente, isso aqui nos ajuda a identificar a seção. Então, isso aqui é mais sutil, você precisa prestar mais atenção, você precisa contar as palavras, ou você pode simplesmente utilizar o logos. O logos te ajuda a identificar automaticamente as palavras repetidas. O bom de utilizar o logos é que você não precisa saber grego. Você coloca o cursor em cima e o logos vai identificar para você todas as palavras repetidas, inclusive mesmo se elas têm tradução diferente no português, desde que elas venham da mesma raiz no grego. Tá bom? Qual o nome do marcador? Marcador. O nome desse marcador de sessão? Repetição de palavras. Ok. Você pode colocar assim, repetição de palavra-chave. Repetição de palavra-chave. Então, a gente tem algumas palavras-chave ali. Você tem a palavra pecado, você tem a palavra pecado, a palavra morte, não é? Cristo e vida. E, na verdade, você tem muitos contrastes ali. Não é? Você tem morte, vida. Você tem Cristo. Isso é muito interessante, gente, quando você estuda o contraste. Então, você tem... Quais são as 4 palavras que mais se repetem? A palavra pecado, morte, Cristo e vida. Então, vida, logicamente, é o contrário de morte. Então, vida se opõe à morte. E Cristo se opõe a pecado. Não é interessante isso? Isso não seria um paralelo também? É um paralelo por contraste, né? É um paralelismo de contraste. Ok, gente, então vamos para o último marcador, para a gente fechar a aula de hoje. Então, é o anúncio de tema. Às vezes, o autor anuncia o conteúdo do que ele vai dizer. Isso é raro, ok? Isso acontece poucas vezes no Novo Testamento, tá bem? Mas, às vezes, a gente encontra. Então, deixa eu dar 2 exemplos para vocês. O primeiro exemplo está em 1 Coríntios, capítulo 12 e o verso 1. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Quem achou, me diga qual o tema que Paulo vai apresentar. Acerca dos dons espirituais. Exatamente, acerca dos dons espirituais. Então, qual é o tema? Os dons espirituais. Então, isso aqui é um marcador de sessão. Tá bom? Então, o tema que Paulo vai falar aqui é tão tal, na minha Bíblia, na Bíblia que eu estou usando aqui, o editor colocou como título da sessão acerca dos dons espirituais. Outra coisa importante. Você não precisa concordar com os títulos que os editores dão para as sessões. Ok? Às vezes você lê uma sessão e você vê o título que o editor deu
e você pensa o seguinte, não, eu não acho que o título deveria ser esse. Né? No caso aqui, o editor tá muito correto, né? Porque o texto realmente está falando dos dons espirituais. Paulo anuncia isso no início da sessão. Deixa eu dar outro exemplo. Capítulo 16, verso 1. Ainda 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1. Me digam qual é o tema da sessão. Oferta Coleta. para Jerusalém. Exatamente. Ele diz aí, quanto a coleta para os santos, ou seja, a coleta. O tema aqui é a coleta, né? O tema aqui é a coleta. Então ficou muito fácil, porque Paulo iniciou a sessão dando o tema da sessão, né? E ao dar o tema, então fica claro que ele está começando uma nova sessão, ok? Gente, faltam 2 minutos para a gente terminar a aula, mas a gente começou com uns 2 ou 3 minutos de atraso, então eu vou usar esses minutinhos agora. Eu sou um professor fominha de aula. Então vamos aqui. Eu gostaria de fazer um breve exercício com vocês. Eu vou pegar aqui a carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos observar o início das sessões. E o exercício é o seguinte: vocês vão me dizer qual é o marcador de início de sessão que vocês conseguem ver aqui. Então, aqui, Gálatas 1:1, a gente tem uma nova sessão. Né? Está começando. A sessão é o livro, está começando. O que você tem aqui que marca o início? O que vocês acham? Vocativo. O vocativo, você tem Paulo. Na verdade, isso aqui não seria necessariamente um vocativo, porque Paulo está escrevendo, ele não está chamando a si mesmo. Mas você tem aqui o anúncio do personagem. Como é que é? O apóstolo. Uma apresentação. Exatamente. Você tem aqui a apresentação do personagem, quem é a pessoa sobre quem ele vai falar aqui nessa sessão. Então, ele está falando de si mesmo, dele como um apóstolo. Né? Então, fica muito claro que isso aqui é o início. No verso 6, o que vocês acham que a gente tem aqui? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que marca essa nova sessão aqui? Admira-me. Admira-me. Oi? Admira-me. Exatamente, eu acredito que seria o verbo, né? Que ele exato. Ele falou, apresentou o personagem que é ele mesmo, mas na verdade quando ele vai descrever pessoas ou uma pessoa aqui na sessão anterior, ele está falando de Cristo, está falando de Deus o Pai, então ele está utilizando verbos na terceira pessoa. Ressuscitou, não é? Entregou, tá vendo? Então ele está utilizando verbos na terceira pessoa. Aqui, no verso 6, o verbo aparece na primeira pessoa. Então houve uma mudança no verbo. E mudança verbal indica início de sessão. Né? Então pode ser o tempo, pode ser o modo, pode ser a voz. E no caso aqui, mudança de pessoa. Ok? Lembre-se que eu mencionei no início que os exemplos que eu dei, eles não são exaustivos, tem mais coisa, mas isso aqui pelo menos é o fundamento para a gente prosseguir. No verso 10... Estou admirado, né, pastor? Oi? Eu estou admirado de que estejas passando tão depressa, né? Pois é, exatamente. Exatamente. No verso 10, o que vocês acham que a gente tem aqui? Porventura. Porventura. Isso. O que a gente tem aqui? A gente poderia dizer que a gente tem aqui uma palavra de transição, correto? A gente tem aqui uma palavra de transição. Eu não diria que a pergunta aqui é retórica. Deixa eu ver. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus. A gente poderia considerar isso aqui como pergunta retórica também. Qual é a resposta lógica? Paulo está procurando o favor dos homens ou de Deus? Qual é a resposta lógica? Não. De Deus. De Deus.
não é? Eu não procuro favor, não procuro o favor de Deus. Exatamente. Né? Então, a gente viu aqui, a gente tem uma palavra de transição, a gente tem uma pergunta que poderia ser considerada retórica, e aí marca o início dessa nova sessão. No verso 18, qual o marcador de sessão que vocês veem no verso 18? Tempo. De tempo, decorridos 3 Ah. anos. Não é? É. Que mais? Tem mais coisa aqui. Ó, você tem aqui, ó, Lugar. subir, lugar, né? Subir a Jerusalém. Né? Então, ficou muito claro aqui uma nova sessão. No capítulo 2, verso 1, o que a gente tem? Tempo. Você tem tempo, 14 anos depois. Jerusalém aparece novamente, mas ele usa a expressão outra vez. Não é? Ou seja, não é a mesma vez que ele menciona no verso 18, e é tão tal que ele menciona 14 anos depois. Então, você tem uma mudança de tempo. Início de uma nova sessão. No capítulo 2, verso 11, o que vocês têm? Porém. Você tem o porém. Tem mais uma coisa aqui que aparece aqui no verso 11. Você tem um personagem, Cefas, ok? Porque Paulo estava falando de si mesmo, subir, ou seja, eu subi, né, com Barnabé, mas no verso 11 agora aparece um novo personagem, Cefas, ok? E mudança de lugar também, ó, Antioquia, que até então, onde a coisa estava acontecendo? Jerusalém. Em Jerusalém. Uhum. Exatamente, mas agora aparece Antioquia, e você tem Cefas. Então ficou muito clara a mudança de lugar, de personagem. No capítulo 3, verso 1, inclusive isso aqui foi um dos exemplos que eu dei. Vocativo, né? Vocativo. No capítulo 3, verso 6. Personagem. É o caso de Abraão, né? É o caso de Abraão. E assim por diante. Ok, gente. Acho que eu já gastei os meus minutinhos que eu tinha, não é? Mas deu para a gente ter uma visão geral de como identificar sessões no Novo Testamento. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Né? Pastor, o senhor está ensinando a gente a navegar na Bíblia. Amém. A gente vai procurando palavras e a gente vai... Amém, amém, amém. Amém, por isso. Amém. Então, isso que é gostoso, né? Você, assim, pegar a Bíblia e você ter recursos para estudar, né? Saber o que procurar. Antes nós flutuávamos, né, pastor? Pois é. Exatamente. Então, assim, o importante... Voávamos. Então, agora, quando você ler a Bíblia, você já consegue procurar, sabe o que procurar para poder ajudar você a estudar, né? E entender melhor. E com a tabela, então... Com a tabela vai ficar melhor ainda, né? Eu vou tentar me organizar para fazer isso amanhã à tarde, esse fim de semana, para mandar para vocês, viu? Wilma, não sei se a gente comenta agora sobre a próxima aula, ou você prefere depois de discutir no grupo, o que você acha? Vamos fazer a oração para encerrar, eu para a gravação e a gente discute. Ok, tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu ver, Jander, você poderia orar para a gente hoje? Afinal de contas, o que é isso? Quando eu falei assim, Jander, você poderia orar, o que é isso, Jander? Opa, aí é um vocativo, não é? É um vocativo, exatamente. Então, Jander, você poderia orar para a gente hoje? Ok, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de entrar no seu santo sábado estudando a palavra de Deus. Amém. Neste momento, eu peço uma bênção especial sobre cada família aqui representada, especialmente o pastor e sua família, que tem dedicado seu tempo para nos ensinar a como navegar na palavra de Deus corretamente, e também o seu Santo Espírito, para que nós possamos aprender tudo isso e pôr em prática também. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelo cuidado, pela atenção, pelo amor, pelo carinho, pela misericórdia. Continue conosco. Isso é tudo que eu te peço e agradeço, no doce nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Beijo.